Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro ArcaCast. E nada melhor do que começar com o nosso pastor, o nosso bispo Miguel, como primeiro convidado do ArcaCast da Juventude e da Paz. E aí, bispo? Muito bom, eu estou entusiasmado com esse podcast e também com a possibilidade de alcance dele, né? Acho que vai ser muito bom. Que bom, a gente está esperando muito esse momento, até porque a gente acredita que a nossa juventude vai curtir muito e vai crescer muito juntos. E assim, bispo, a gente queria começar com o seu livro, né? Era nosso interesse. Sei que a gente aqui na igreja está conversando sobre ele nos nossos cultos, tudo, mas eu queria saber, no primeiro momento, como surgiu esse livro, essa ideia desse livro, A Arte de Sabotar a Própria Vida. Olha, primeiro que a ideia não foi minha. A ideia realmente não foi minha. Eu fui procurado pela editora, eu tinha um projeto com ela, com a editora, uma ideia que não foi adiante, e eles que sugeriram o tema. Foi me dito que era algo que estava mexendo muito com as pessoas, e eu confesso que até então eu não tinha me preocupado muito. Na realidade, eu usava essa palavra muito raramente, autossabotagem ou sabotagem. Eu realmente não fazia muito uso disso. Até que, com esse convite, esse pedido, nós montamos o projeto e eu fui em busca, conhecer um pouco mais sobre isso. Confesso que passei alguns meses pesquisando, lendo, bibliotecas e livrarias, internet, e fiquei impressionado como era algo, e é algo, que mexe com a vida de toda a sociedade, de todas as pessoas. Eu realmente não fazia ideia disso. Daí, me debrucei sobre o livro e trabalhamos todos os temas que estão incluídos nele, paulatinamente, de acordo com o que entendíamos que era a demanda da sociedade, das pessoas, em relação a isso. Claro que pode ser ampliado, mas é um bom começo. A sensação que eu tenho, assim, quando eu li o livro, sabe qual era? Era tipo assim, algo muito prático, algo que todo mundo, de alguma forma, experimenta e vivencia, e eu acho que foi meio que certeiro, sabe? E aqui a gente queria conversar, no primeiro momento, sobre o primeiro capítulo do livro, né? Sobre a questão do medo. E sabe uma coisa assim que eu gostaria de perguntar, como é que a gente pode saber, de fato, até onde esse medo é algo natural na nossa vida, que faz parte, que brota naturalmente na vida de cada um de nós, e quando é que esse medo está, de fato, auto-sabotando a nossa vida, de fato, ele está drenando, né? Bom, é importante, antes disso, Carlinhos, me permite, que a gente possa fazer uma breve definição do que é autossabotagem. Porque autossabotagem pode não ser compreendido por alguém. Talvez, como eu, nunca tenha usado muito essa palavra. É muito simples. Autossabotagem é quando você monta uma armadilha para você mesmo. E é um ato meio que uma mistura de um consciente com o inconsciente. Às vezes você está tendo atitudes inconscientes, mas, ao mesmo tempo, são atitudes muito conscientes. A gente costuma, e está escrito no livro, algo que é muito comum de se auto-sabotar em algumas atitudes diárias, como, por exemplo, uma dieta que você precisa fazer. Não é que você queira ou não queira, não, é que você precisa. Por exemplo, o médico prescreveu que você precisa de uma dieta, de uma alimentação diferente. Então você fica protelando aqui. E aí você fica arrumando uma justificativa para convencer você mesmo que você, de fato, não precisa mesmo daquilo. Uma outra é quando a gente sabe que todo mundo precisa fazer exercício. Todo mundo hoje sabe que a vida saudável requer um grau mínimo de exercício. E você estabelece que eu vou fazer, mas já naquele dia que você acorda, você já acorda com o tempo está nublado, você começa com justificativa, você tenta se convencer que você merece descansar, afinal de contas, falta um dia na academia, não vai ter problema nenhum. E você se convence disso, e você sabota, ou seja, você pula aquela etapa e ela nunca se concretiza. Isso são coisas simples, mas é isso que significa autossabotagem.
a gente falou aqui de duas coisas muito simples, mas em projetos, planos, em relacionamentos, em atitudes que podem dar um direcionamento para a sua vida, você pode estar se sabotando e evitando o seu próprio sucesso. Claro, Então, claro. autossabotagem tem a ver com isso. Agora, a questão do medo. Você perguntou onde é que está o limiar do medo natural com o medo que lhe paralisa. Agora, o medo natural é a autopreservação. É onde você, todos nós temos, você está no quinto andar, no 10º andar, você tem medo de ir até a janela, se aproximar muito, porque você sabe que se você cair, fatalmente você deverá morrer. Então ali aquele medo é uma preservação. Eu tenho medo de fazer isso porque estou me preservando, é um absurdo, é um extremo, mas é uma autopreservação. Você não vai correr no meio da rua, porque você sabe que você pode ser atropelado. São coisas óbvias que o medo nos priva de viver, graças a Deus, e aí nós não sofremos. Esse é o medo natural que todo mundo tem. Todo mundo tem um pouco de medo e é salutar que haja um grau de medo em nós. Porque senão nós viveríamos indiscriminadamente, viveríamos agindo de qualquer maneira, sem limite. E a gente sabe que nós não podemos viver sem limite. Então, o medo natural é esse, aquele que está ali e que você, para se preservar, não vai. Qual é o limiar disso aí? É um pouco tênue, pode ser um pouco difícil de identificar, mas é aquele medo que lhe paralisa, que não deixa que você haja. Tem pessoas que facilmente se paralisam diante de uma situação. Claro que existem fobias. Fobias não é medo. Medo é diferente. Medo é algo natural. Fobia é algo patológico. Tanto que certas fobias são até racionalmente não justificadas. A pessoa que tem medo de galinha, como eu falei aqui no culto. É algo irracional. Né? É um medo irracional. O medo de uma galinha, por quê? O que é que ele pode fazer uma galinha? Nada. Aliás, você come filé de galinha quase toda semana na sua casa. Mas você cria aquela fobia, aí é um campo da psicologia, da psiquiatria, que vai tratar essa pessoa, porque é algo que está muito mais lá dentro. A fobia pode paralisar. É quando entra o medo paralisante. É quando você se sente inerte, porque aquela fobia libera certos neurônios, certas cargas elétricas no seu ser que paralisa você. Você já não pensa mais. Então, aquilo ali é algo pode tirar você de qualquer projeto da sua vida. Mas aí, só existe isso, o medo e a fobia? Não. Existe um meio termo aí, que é um medo paralisante, que mesmo sem ser uma fobia, lhe paralisa mesmo. E isso precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser entendido. Para um cristão, claro, vai haver uma maneira de vencer ou de encontrar-se com isso. É isso que eu gostaria, talvez, de falar mais tarde. Certo. Ô, Bispo, uma coisa assim, saindo um pouquinho uma coisa que veio na minha cabeça aqui. A situação de Neemias, quando Neemias ele se encontra diante do medo, né? Sanbalat tentando armar para ele disse que não podia descer, né? Naquele momento, Isso. diante desse medo, porque foi um medo não só da acusação que tinha a respeito dele, né? Uma acusação que botava o caráter dele em xeque, a própria vida dele queria ser tirada. Como lidar com esse medo e algo que Deus tem a fazer na sua vida? Veja, o caso de Neemias é um caso muito, muito interessante para trabalhar aqui, porque desde o começo, desde o primeiro momento, Neemias venceu o medo. Qual foi o primeiro medo dele que ele poderia ter tido? De chegar diante do rei. Ele era copeiro do rei. Mas o que é que levou ele a vencer aquele medo? A confiança naquilo que Deus tinha para ele, ou para o povo dele. Ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia a proposta, o projeto, o plano do Deus de Israel. Então, ele viu-se numa encruzilhada que ele como Rainha Esther, por exemplo, será que não foi para um momento como esse que você foi escolhido?
Senão a nação vai perecer. A nação estava lá no cativeiro, tinha saído de volta, Jerusalém estava destruída. Ele pede ao rei, que já seria um grande desafio para ele, mas ele vence baseado naquilo que ele sabe que Deus tem para aquela nação. Que Deus tinha escolhido ele como pessoa, talvez ungida, talvez especial, podemos usar a palavra chamado, para realizar aquela obra. Quando você tem a convicção daquele chamado, nada lhe detém. Amém. O medo não vai lhe tomar. Mas por quê? Porque quando você tem confiança nesse chamado, ou quando você tem convicção de chamado, você tem confiança em quem lhe chamou. Neemias venceu o primeiro medo ali. Depois, todo o trajeto que ia passar por várias situações, onde ele ia cruzar fronteiras que poderiam ser nocivas a ele. Ele pede ao rei que decrete o passe livre, ele passa até Jerusalém e encontra uma cidade destruída, um povo desanimado e os inimigos ao redor, sem nenhuma expectativa de que aquilo pudesse ser reconstruído. Então, chegando lá, ele já venceu um grande número de medos, já venceu várias etapas do medo. Quando ele faz a vistoria, vê o que precisa e começa a obra, então ali o medo já não toma mais conta dele. Quando o Sanbalat, Tobias, etc., começam a chamar ele, desça daí para a gente ter uma conversa, ele percebeu que aquilo era uma emboscada, que se ele descesse, eles queriam fazer uma emboscada e eliminá-lo. Distração, né? Distração, porque ele estava muito convicto do projeto dele e o pessoal já tinha percebido. Aí ele diz, não posso descer porque tenho uma grande obra para fazer. Não vou perder tempo. Então ali ele já tinha vencido todo tipo de medo. No caso de Neemias, foi a confiança no projeto de Deus, no plano de Deus e no chamado de Deus para a vida dele. Conosco não é diferente. Nós olharmos e vermos a nossa vida, o projeto de Deus, o plano de Deus se cumprindo na nossa vida. Se temos um chamado de Deus para realizar, para fazer uma obra qualquer, esses já são pelo menos um tripé que me ajuda a eliminar que vai bastante formando, né, a gente? o medo. Ô, bispo, uma outra pergunta que eu gostei muito no sermão, quando o senhor falou da questão da autossuficiência, né? E a autoconfiança. Queria te explicasse melhor isso, porque eu vejo que nesses exemplos que tu desse, Esté, Neemias, existia Davi, o próprio Davi, né, que foi trazido e trabalhado aqui no culto, você vê uma autoconfiança no alto mesmo, nas coisas de Deus, no plano, né? É muito interessante isso. Autossuficiência e autoconfiança. Vamos lá. Davi. Vamos olhar para Davi. Quando Davi teve autoconfiança, ele venceu as etapas, as batalhas. Quando ele se mostrou autossuficiente, ele perdeu tudo. Por exemplo, no caso de Batseba. Ele estava ali em Jerusalém, era o rei, viu aquela mulher e se achou suficientemente capaz de empreender aquele ato ali, de adultério. O resultado foi uma tragédia, a perda do filho, etc. A autoconfiança dele, você pode ver no trabalho, a batalha dele com Golias. Aí vamos talvez destrinchar um pouco essa questão da autoconfiança. A autoconfiança não é a confiança para um cristão, não é a confiança em mim mesmo, apenas. Não se deixe enganar. Eu confio, a minha autoconfiança é porque eu sei em quem eu confio. Eu tenho confiança naquilo que eu creio. Dependência, então, né? Na minha dependência de Deus. A autoconfiança me mostra a dependência de Deus. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa que eu tenho um certo temor, um arrepio, frio na coluna, para mim eu traduzo isso como dependência de Deus. Significa que eu não estou autossuficiente. Eu estou confiando na minha dependência de Deus. Estou confiando em mim, mas não em mim como capaz de resolver. Em mim como capaz de buscar a solução em Deus. Para mim isso é autoconfiança para um cristão. Autossuficiência é quando eu digo, não preciso de Deus, eu resolvo. Eu faço isso. Quem foi que teve autossuficiência? Saul. Saul foi autossuficiente. Ele se achou capaz de fazer tudo aquilo que Deus tinha dito que não era ele que ia fazer.
que não era para ele fazer. Então ele disse, não, aqui quem manda sou eu, então eu vou fazer. E ele perdeu o trono, perdeu a vida, porque foi autossuficiente. Davi ganhou o trono, ganhou a vida, ganhou a fama, ganhou o respeito. Até hoje Israel louva Davi nas suas músicas, folclóricas ou não, religiosas ou não. O símbolo de Israel é a estrela de Davi, porque Davi foi o grande rei de Israel, porque ele foi autoconfiante, confiança naquilo que Deus podia fazer com ele. Amém. Ô bispo, uma pergunta que surgiu ontem, muito até na célula, é muito assim, tipo, tem um texto bíblico que diz assim, que o verdadeiro amor expulsa o medo, né? Algumas versões dizem expulsa. É como se o amor de Deus, ele de alguma forma fosse definindo, criando essa, vamos dizer assim, essa convicção de chamado, essa convicção de propósito, vai gerando em nós essa certeza que Deus está me conduzindo, né? E quem me sustenta é esse amor. Mas como é lidar com as nossas fragilidades em relação ao medo? Em relação a eu saber que, apesar de Deus ele estar me comissionando, ou me levando a cumprir algo, executar alguma obra, que eu não posso descer, como a gente viu aqui, mas eu ainda vejo as minhas fragilidades em relação ao medo, né? Olha, eu vou para um outro aspecto dentro disso aí. Falou que o verdadeiro amor, ele expulsa, ele repele, destrói o medo. É verdade. Vamos falar primeiro do amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, o meu amor por Deus, o amor de Deus por mim, quando encaixados, repele todo medo. Por quê? Porque existe aqui confiança. Existe um elo de confiança que não se quebra facilmente. Porque o verdadeiro amor, o amor de Deus perfeito, está lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O amor é o quê? O amor não há de ciúme, não se ensoberbece. O amor é perfeito. E se ele é tudo isso, em 1 Coríntios 13, ele não vai ter medo de nada, ele não tem nada a temer, porque ele não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece, ele não se alegra com injustiça. Esse tipo de amor que está dentro de uma relação, seja a minha relação, por exemplo, com a minha esposa, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com a sua namorada, sei lá eu. Se é o verdadeiro amor, é esse, 1 Coríntios 13, coloque ele lá e diga, por que eu tenho que temer alguma coisa? Se eu entendo que essa pessoa tem esse amor por mim e eu por ela, esse elo aqui é inquebrável, inquebrável, porque nada pode deter. E aí ele diz, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo suporta, nada teme, né? nada o destrói, por causa disso, porque o amor perfeito é o elo que bloqueia, que blinda todo relacionamento, seja ele o meu com Deus, o meu com a minha esposa, o seu com a sua esposa, com a sua namorada, seja lá o que for. É quando existe o verdadeiro amor. Quando não existe esse amor, existe só uma paixão, existe aquele desejo, aquela coisa superficial, ele não suporta tudo. Ele não se alegra com a injustiça. Ele vai teme ser deixado, né? Ele tem temor de ser deixado, de ser abandonado. E o amor verdadeiro é fiel, etc. Então, quando não é um amor superficial, não é amor, é apenas uma paixão ainda, isso, realmente esse elo está fragilizado. Quando ele se torna um amor ágape, 1 Coríntios 13, aí está selado. É difícil demais quebrar. Se quebrou, é porque não era. Pode ter certeza que é porque não era o amor que quebra ou que destrói todo mundo. A gente até conversou bastante sobre isso, porque aquela questão da aceitação, né? Tipo, profissional, você quer se realizar profissionalmente, então você tem medo de não dar certo, medo de não conseguir o sucesso, medo de não se realizar. E nesse verdadeiro amor a gente encontra o acolhimento para Sim. suportar as adversidades, né? Tudo isso. E é isso que é a sabotagem. É isso que é a autossabotagem. Por isso que o amor destrói, o verdadeiro amor destrói tudo isso. Porque o que você narrou aí é a autossabotagem. Eu não vou fazer esse concurso porque eu tenho medo de não passar. Veja, é natural se eu passar ou não passar. Pode ser que eu não passe. Mas por que eu vou ter medo? É por causa de uma preocupação com o que podem pensar de mim. Ou seja, tudo isso monta uma armadilha. Melhor ficar aqui quieto. Melhor não ousar. Melhor não arriscar. O pior, ainda tem um pior nisso. O pior é quando a pessoa tem medo do sucesso.
Medo de passar e não poder assumir, ou não ter capacidade para assumir, ou não ser capaz de assumir. Eu me lembro que quando eu me formei, você se forma em algo, e eu me formei em engenharia e fui trabalhar numa empresa. E eu fiquei pensando, o que é que eu sei para trabalhar aqui nessa empresa? Eu vou ser contratado. O que é que eu sei? Eu sei muito pouco, eu concluí. Ali eu poderia me sabotar e dizer, não vou entrar aí não, porque eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas eu disse, não, eu vou entrar, eu estudei 5 anos, não é possível, deve estar tudo aqui. Eu sei muita coisa, eu confio que eu posso. E se eu não puder entender agora, eu posso ler, estudar e dar conta. Mas foi o que eu fiz. Eu entrei e eu peguei muito material, passava as noites estudando, lendo, tudo que eu via no campo eu trazia para entender melhor. E eu fui superando e me tornei um profissional da área com uma certa capacidade razoável de trabalho. Mas eu poderia ter dito, não, eu não estou lembrado de alguma coisa, então não vou entrar. Eu estaria me sabotando, porque eu sei que eu aprendi muito, que eu poderia estudar, eu poderia ler, eu vou estar no campo fazendo teste, então eu poderia dar conta daquilo. Então, essa é a sabotagem. Medo realmente arma uma sabotagem, arma uma rede para a gente. Eu queria que o senhor desse as últimas colocações assim. No final do livro, o senhor sempre coloca algumas coisas assim para a gente meio que praticar aquilo ali e ter um olhar sobre isso, se eu estou me auto-sabotando ou não, né? Para a gente, acho que uma última palavra para finalizar sobre isso. Veja, em relação a medo, um processo de autossabotagem, eu poderia dar pelo menos um conselho. Mas eu tenho que voltar àquilo que eu bato muito nesse capítulo, que é a questão da confiança na sua capacidade e na capacidade de Deus de lhe capacitar, se você estiver disponível. Porque a gente pode ser um clichê, mas a verdade é que Deus capacita quem está disponível e não quem é capaz de estar indisponível. De que vale? Aqui na igreja tem alguém mega capaz sentado no banco ou um aqui que está tentando aprender e se desenvolver, mas está topando fazer aquilo. Com a mão no arado. Botando a mão no arado. Exatamente. Então, eu tenho que voltar para isso. O conselho que eu dou é a confiança, primeiro, em Deus, e segundo, no que Deus pode me capacitar para fazer. Mas isso não vem à toa, isso vem de um relacionamento com Deus. Por isso que eu concluo ali falando, Davi tinha uma relação com Deus. Como o apóstolo Paulo, né, que diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é autoconfiança. Alguém vai dizer, não, bispo, mas o senhor está falando de autoconfiança. Autoconfiança é quando a gente confia na gente mesmo, em nós mesmos. Confio em mim mesmo, na minha capacidade de buscar Deus e em Deus encontrar a solução. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, eu acho que foi um momento muito rico para a gente, é sempre um momento de muito aprendizado. Eu espero que você comente, compartilhe esse podcast com seus amigos e eu tenho certeza que ele vai edificar muito. E até o próximo. Até o próximo podcast. Logo, logo a gente está junto de novo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais o...